Fique agora com o programa Raízes da Comunicação, com Yuri Ramon. Olá, muito boa noite a vocês que nos acompanham neste canal e que torcem pela evolução dele. Quero deixar bem claro que estamos de volta com as produções e que este canal vai sim continuar firme e forte até o final e com muitos conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Tudo certo? Bom, como vocês puderam ver, este vídeo aqui é uma forma de refazer um remake da primeira edição do programa Raízes da Comunicação, de resumir um pouco sobre o que a gente disse naquele vídeo, né? Que foi gravado juntamente com o professor Marcos, que estava me instruindo naquele momento, e também falar de uma forma um pouco mais descontraída sobre os conteúdos também que foram abordados e também o que eu estava sentindo no momento, naquele momento exato, né? Então a gente vai começar aqui a contar um pouco desses momentos e também a colocar em tese aqui algumas partes que eu não especifiquei naquela gravação da época. Então, vamos lá, né? Muito bem, gente, então vamos aqui à primeira parte do vídeo, que o que foi mostrado, né, primeiro de tudo, foi sobre qual foi a primeira emissora de televisão do Brasil, que no caso a gente sabe que foi a Rede Tupi, né, que foi a pioneiríssima aqui na comunicação televisiva do Brasil. A emissora foi fundada no ano de 1950, mais especificamente no dia 18 de setembro, e, enfim, dentre outros fatores, a gente também falou muito sobre a questão da TV Tupi ter sido pioneira, das propagandas, das telenovelas, e do fator principal que também contribuiu, que foi a produção do primeiro programa da televisão brasileira, que foi TV na Taba, né? Que foi abordado aqui, a gente falou muito sobre esse programa por lá, que este foi o primeiro programa da televisão brasileira que a gente mostrou, e que também foi justamente produzido pela TV Tupi, afinal de contas a primeira emissora que foi a pioneira neste país. Outro assunto que também foi abordado por lá também foi sobre a primeira transmissão a cores do Brasil, que não foi na TV Tupi. Na verdade, essa transmissão a cores foi feita pela Globo na década de 70, não me lembro exatamente o ano, mas foi na Festa da Uva, lá em Caxias do Sul. A TV Tupi até havia planejado algumas novelas que poderiam ser feitas a cores, que poderiam ser lançadas a cores, e ser a pioneira nesse sentido também, mas não teve tempo porque naquele contexto a TV Tupi já estava enfrentando algumas dificuldades com o tempo e não conseguia se estabelecer por conta disso também, né? E por conta de outras dificuldades também que impediram de fazer essa transmissão a cores e também de ser a pioneira nesse sentido também. Mas infelizmente o contexto com o tempo acabou dando um rumo completamente triste e muito diferente para a TV Tupi. No dia 18 de julho de 1980, a emissora acabou sendo retirada do ar pelo governo João Figueiredo na época, argumentando que a emissora estava sem pagar as dívidas, sem pagar as dívidas com o governo, né? E também está botando em risco a concessão da emissora, né? E com isso, o canal acabou tendo seus transmissores lacrados, sua rede inclusive, né? A Rede Tupi, as suas emissoras afiliadas acabaram tendo suas concessões cassadas também nesse período, uma seguida da outra. Algumas emissoras remanescentes ainda hoje em dia, que eram da antiga Rede Tupi, umas se salvaram, mas outras infelizmente não tiveram o mesmo sentido, né? Uma das emissoras que se safou, né? Aqui na Bahia, por exemplo, temos a Record Bahia, antes a antiga TV Itapuã, né, que começou como uma das afiliadas da Rede Tupi. E temos também a antiga TV Baré, emissora amazonense, né, que hoje é a TV A Crítica, né, que está operando aí de uma forma independente, já foi afiliada da Record recentemente, a última emissora da qual era afiliada, e agora está operando com uma programação independente e que segue até os dias atuais. Mas infelizmente a Rede Tupi não conseguiu manter esse contexto até hoje, não conseguiu manter as suas atividades. E o pior de tudo é que os números mostram que o pagamento das dívidas eram completamente pagáveis ao governo, né? E que dava para se dar continuidade com o serviço sem ter a necessidade de caçar os transmissores do canal, né? Já mostrando aqui o contexto da emissora mais antiga do Brasil, né, que foi mostrado no vídeo, temos aqui a Record, justamente a TV Record, né, a emissora mais antiga do Brasil e que está em atividade até hoje, né? Tanto é que já estão mais de 70 anos aí da emissora que está sendo exibida aqui no nosso país, né? A Record, ela foi fundada exatamente na década
de 60, me lembro exatamente da década de 50, 60 por aí, mas fato é que a Record já tem mais de 70 anos aqui, que está presente aqui na comunicação brasileira, e é a emissora mais antiga que vigora aqui no nosso país. Muito bem, terminamos por aqui esta edição, gente. Eu gostaria de dar algumas ressalvas aqui sobre algumas coisas que aconteceram aqui e que contribuíram para que as gravações demorassem tanto a sair. Primeiro de tudo, eu estava planejando aqui alguns conteúdos que poderiam ser mais diversificados aqui no canal, sem que fosse focar tanto em programas como este, somente no Raízes da Comunicação, mas também focar em algumas estreias aqui e deixar o canal com um formato um pouco mais dinâmico, para que você, no conforto de sua casa, possa se sentir muito bem com os conteúdos que sejam mostrados por aqui, e que mostre um pouco da curiosidade que a gente tem a conhecer um pouco mais de alguns assuntos da comunicação e, no geral, de histórias do Brasil afora, de outras culturas também, né? Enfim, nesse período eu estive também muito ocupado com alguns estudos, e sem contar também, claro, que a gente vai continuar com a exibição de outras produções, e a gente vai seguir firmemente, e eu quero seguir até o fim com ele, com certeza. Bom, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima edição, e agora com um novo assunto, sem que seja um remake. Este aqui foi apenas uma forma de resumir um especial do que foi a primeira edição, que infelizmente eu não consegui exibir aqui porque eu não consegui baixar o vídeo da primeira edição, né? Mas assim que, já deixo bem claro que assim que eu conseguir baixar, eu irei postar aqui para vocês.